Olá, muito bom dia. Estamos iniciando uma transmissão ao vivo aqui pela página do BNC Amazonas na internet, dessa vez para conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Iedo Simões. A gente vai falar sobre esse mandato dele que está se encerrando, outros temas aqui da organização das eleições, justiça eleitoral, direito eleitoral que está mudou, as últimas mudanças da justiça, enfim, fazer um apanhado geral sobre isso e outros assuntos. Comigo nessa entrevista está a jornalista Rosiane Carvalho. Bom dia, Rosiane. Bom dia de novo, bom dia, presidente, seja bem-vindo ao BNC. A gente queria ouvir um pouquinho do senhor, né? Eu já tinha introduzido a pergunta. Um momento de balanço já da sua gestão que se conclui de 2 anos, né, de mandato no TRE. Quais são aí as metas que o senhor conseguiu estipular e alcançar, né, nesses 2 anos? Praticamente, bom dia a todos que estão aqui na escuta e do BNC. As metas que nós nos propusemos, praticamente todas as metas nós já cumprimos, né? Algumas estão em cumprimento ainda, porque ainda restam pouco mais de 3 meses ainda de mandato no TRE. E uma das metas que nós não conseguimos cumprir foi o destaque a biometria em todo o Estado, que nós planejávamos cumprir até março deste ano. No entanto, devido às eleições suplementares em todo o Estado, nós tivemos que parar o cadastro, porque quando você porque você emite as folhas de votação para a eleição geral. Então, ele parou cerca de 4 meses, então não vai ser possível nós concluir. Mas nós estamos fazendo biometria ordinária em todo o Estado, atendendo toda a população, em todos os municípios, os 52 municípios, além dos 52 municípios, os municípios que já fizeram sua biometria, mas tem o atendimento ao eleitor que teve o título cancelado, outros é a primeira vez que vai votar, como é o caso de Manaus, que nós temos uma demanda em torno de 35 mil eleitores que serão biometrizados ainda na capital, tanto que nós já fizemos uma parceria com o governo do Estado, assinamos ontem um convênio com o governo nesse sentido, para fornecer mão de obra para que nós possamos fazer, até porque nós não estamos fazendo revisão do eleitorado. Essa revisão nós teríamos recurso do TSE, mas não recebemos recurso. Então, estamos fazendo com recurso próprio, e então isso se torna mais difícil esse trabalho. Mas todos os municípios estão realizando biometria. Nós temos municípios, por exemplo, na calha do Rio Solimões, como é o município de Atalaia do Norte, é um município que está bem avançado na biometria, em torno de 75% já biometrizado, apesar de ser uma região que é indígena, né? O problema é que para as pessoas... Difícil acesso também, né? É de difícil acesso, né? Sabe que no Vale do Javari é muito difícil. Só que os índios, eles são muito interessados nessa biometria, eles lutam pelo empoderamento das nações indígenas, né? Então, no Vale do Solimões, do Javari, né? Tem o Vale do Juruá também, que as nações indígenas se completam ali. São locais extremamente difíceis de chegar. Para você ter uma ideia, no local mais distante no Vale do Javari, o índio ele leva 15 dias para chegar até a sede do município. 15 dias vindo e 15 dias voltando. Então, ele, quando vem, ele traz toda a família, traz os filhos, os animais, ele vem com tudo. Eles passam 15 dias. Aí eles têm que se dirigir à sede do município para fazer essa biometria e mais 15 dias de volta. Isso tudo tem que ter recurso. Como é que eles vão se deslocar? Eles deslocam o motor e rabeta, então tem que ter gasolina, uma série de coisas. Então, é um alto investimento que eles fazem para poder conseguir fazer a biometria. Mas eles são interessados e têm conseguido chegar até a sede do município para fazer essa biometria. Talvez essa seja a curiosidade lá fora em relação ao Amazonas. Como é que vai biometrizar? Deixa eu usar o verbo aqui que vocês já criaram. Isso. Como é que vocês vão biometrizar, por exemplo, o indígena lá do Iscariana? As comunidades indígenas iscarianas, de Amundá para a comunidade iscariana, é 200 quilômetros, tem que subir... Rios, né? Pelo rio não temos estrada. Tem, né? as cachoeiras. As cachoeiras. Eles se interessam. Né? É verdade. Agora, tem população que não se interessa, que está na zona urbana? Às vezes
pobreza, né, o isolamento dessas populações ribeirinhas, muitas vezes para eles saírem do local onde eles estão para irem ao município, eles dependem de recursos, eles dependem de recursos para comprar gasolina, para eles funcionarem os motores, e é um pouco difícil. O TRE disponibiliza em alguns locais, nós temos algumas antenas móveis que nós disponibilizamos para esse deslocamento, mas tudo envolve recurso. Como o TRE não recebeu recurso, não está em revisão do eleitorado, é biometria mesmo, ele está fazendo o cadastramento de eleitores, então isso fica muito mais difícil. Mas nós temos feito convênios com as prefeituras, né, com as câmaras municipais do interior, temos viajado para o interior e tentando completar essa biometria. É lógico que até 9 de maio não será possível concluir. É o caso de Nova Aripuanã, que está suspenso em razão das eleições. Então, não pode se fazer a biometria, só depois de realizada a eleição. Então, tudo isso é um complicador. Num continente amazônico de grande dimensão, como é o nosso, é muito difícil você alcançar todas as comunidades. A maioria do eleitorado vai votar com a biometria nessa eleição de 2018? Não. Nós temos biometrizado os 10 municípios da região metropolitana, incluindo Manaus, né? E nós temos 52 municípios sendo realizada essa biometria. Quem não concluir vai votar da maneira tradicional. O sistema tradicional. Então deve ser mais ou menos a mesma votação da eleição de 2017, da eleição suplementar. Não deve ter Exatamente. Por causa da falta de recurso, é isso? Ou por causa da eleição mesmo? Não, é porque não vai ser concluída essa biometria, né? Nós estamos trabalhando forte nos maiores eleitorados. Parintins, Tefé, Tabatinga, né? Agora mesmo nós tivemos em Quari, né? Que nós fizemos também um convênio com a prefeitura local, com a Câmara Municipal, dobramos o atendimento para a gente tentar concluir. Presidente, o senhor conclui agora o mandato de 2 anos, é bem diferente dos seus antecessores, porque todos cumpriram mandatos de 4 anos. A sua condução ao TRE foi em meio a uma polêmica da não condução do desembargador. Me fugiu o nome do desembargador Mauro agora. Bessa, João Mauro, que foi o vice-presidente. Exatamente. O senhor acha que recondução é uma eleição, né? E essa quebra das tradições no Tribunal de Justiça, no TRE, gera conflitos, gera problemas? A entrada da política no judiciário é um problema para o judiciário, para os juízes, para os desembargadores? Veja bem, são elegíveis os 3 mais antigos, né? E isso no âmbito do Tribunal de Justiça. No âmbito do TRE, não existe isso, entendeu? Qualquer um desembargador pode se candidatar para a sucessão de qualquer outro desembargador, que só pode passar 4 anos no TRE. Então, qualquer um pode se candidatar. E como não havia um consenso em torno do vice-presidente, né, anterior, né, eu fui candidato, eu renunciei à disputa para a presidência do TJ, né, apoiei o desembargador Pascarelli, mas aí eu saí para o TRE. Quer dizer, abri mão de ser candidato à presidência do TJ e fui para o TRE e apoiei o desembargador Pascarelli. E agora, né, termino meu mandato de 2 anos, eu vou para a disputa no TJ. Quer dizer, a minha intenção é chegar à presidência do TJ. Mas sou candidato, até agora não sei se vão surgir outros candidatos, mas pode ser candidato os 3 mais antigos do TJ. O senhor, na entrevista de ontem da TV Cultura, comentou sobre esse assunto, sobre eleição no TJ e no TRE. Há uma fala sua com grande certeza de que o desembargador, hoje vice-presidente corregedor do TRE, João Simões, vai ser o presidente do TRE. Né? Ele entra nessa disputa. Agora, em um dado momento, o senhor comenta sobre a eleição no TJ, ou para a presidência do TJ, que fala da existência de um acordo, mas diz que ainda aguarda aí que outros se manifestem. O que lhe garante ter falado com naturalidade disso nessa entrevista? Porque a gente vem trabalhando essa possibilidade há muito tempo, certo? Tanto que na eleição anterior, que o desembargador Pascarelli sagrou-se presidente naquela eleição, eu desisti da minha candidatura para apoiá-lo. Realmente eu tinha uma candidatura a presidente do tribunal, desisti para apoiá-lo e, em contrapartida, ele me apoiou para o Tribunal Regional Eleitoral. Agora eu estou fazendo o retorno, né, o inverso, voltando para o tribunal, voltando não, que eu continuo no tribunal, mas apenas para
disputar a eleição para a presidência do tribunal. E com esse mesmo propósito, né? A gente apoiou e agora a gente luta para conseguir o apoio desses mesmos colegas que nós apoiamos. Na eleição interna do Tribunal de Justiça, em 2014, o senhor era um dos candidatos, era o favorito, inclusive, àquela altura, e no dia seguinte, no dia da votação, houve aí a apresentação de uma candidatura do mesmo grupo, e a candidata adversária acabou vencendo aí com um voto de diferença, com 7 votos só. Houve uma divisão, e nessa divisão, a princípio, nós tínhamos 12 votos, e que o colega que disputou também, que era o desembargador Chalub, teve 6 votos, eu tive 6. Confirmou o número de eleitores que nós tínhamos, que eram 12. Com a divisão, acabamos perdendo a eleição. Né? Esse grupo agora está coeso, senhor avalia? Está coeso, está unido, né? Então a gente tem possibilidade, mas lógico, é uma eleição, ninguém sabe, cada um tem o direito de votar livremente, né? Nós vamos apresentar o nosso plano de ação no Tribunal de Justiça. Nós temos um propósito de evolução, de evoluir, de dar continuidade à gestão muito positiva do desembargador Pascarelli, implementou muita coisa que nós temos o dever de dar continuidade, até para que a gente possa, esse recurso empregado não seja jogado na lata do lixo. Eu acho que a continuidade é importante, as obras que iniciaram, obras internas e modificações foram feitas, né, e que a gente vai dar continuidade com certeza se chegar à presidência do Tribunal de Justiça. Essas informações a respeito da data, da troca da data das 2 eleições, do TRE e Tribunal de Justiça, movimentaram informações de bastidores, né? E há quem acredite que é uma tentativa de evitar as pressões políticas, até de uma eleição e de outra, nesse intervalo, né? E evitar o que aconteceu em 2014. Eu estou pleiteando que você acha que é melhor? Essa eleição fica melhor ocorra assim? no mesmo dia, tanto para o TRE como para o TJ, até para que a gente possa começar a se planejar, começar a executar o plano de gestão do tribunal. É um receio do birimbau tocar ali, desembargador? Olha, eu estou muito tranquilo com isso. É como eu digo, olha, eu não estou vendendo a alma ao diabo para ser presidente do tribunal, mas eu encaro isso como um dever da minha parte. Eu tenho, como eu disse naquela outra entrevista, vou completar esse ano 39 anos de magistratura e trabalhei muito forte durante todo esse ano, assessorei várias presidências do tribunal, fui corregedor, implantei o sistema virtual eletrônico e tenho grandes projetos para a gente dar continuidade a essa obra do Tribunal de Justiça. Nós precisamos avançar, né? O recurso de TI que chegaram ao Tribunal de Justiça, que nós somos o primeiro estado da federação a implantar o sistema virtual, a digitalizar todos os seus processos. Então, enquanto outros estados, como São Paulo, como o Distrito Federal, como o Rio de Janeiro, ainda estão nesse trabalho que nós já fizemos desde 2013. Presidente, o Amazonas ele não tem ocupado, embora haja aí algumas premiações esse ano, a sua gestão, a gestão do presidente Pascarelli, elas são mais relacionadas à prestação de informação do que ao resultado, né, a produção mesmo dos juízes e embargadores. Isso é uma questão que desafia, né, qualquer gestor de um judiciário. O senhor tem propostas e o que o senhor pensa para elevar o Amazonas nesses rankings, nessas avaliações nacionais, né, de desempenho? O que mais se bate é julgar as metas que são propostas pelo CNJ, julgar os processos de improbidade administrativa, julgar mais processos do que o número de processos que entram na Justiça, julgar mais, que nós já fizemos isso, agora o Tribunal de Justiça ganhou o selo ouro, assim como o Tribunal Eleitoral também. Então, são essas metas que nós precisamos atingir. O meu objetivo é que o Tribunal de Justiça, no próximo ano, se eu chegar à presidência, alcance o selo diamante, porque nós temos muito trabalho por fazer, nós queremos dar continuidade à implantação do home office, que é o teletrabalho, que na gestão do desembargador Pascarelli já iniciou, né? Ampliar esse trabalho, né? Justamente para que a gente possa ter um resultado positivo quanto a isso. Porque o que interessa à população é que seus processos sejam julgados, é que sejam dados celeridade. Então, no Amazonas, você, quando fala em processo de improbidade, mas não conseguiram julgar todos os processos, ou 70%. É naturalmente devido às nossas dificuldades. Você imagina você fazer um julgamento de um gestor do município desse, numa calha de qualquer um rio desse. Dificilmente você consegue cumprir os prazos, porque quando a pessoa passa a responder aquilo, ele foi um prefeito, ele sai do município.
Então você não localiza mais testemunha, você não localiza, até para efeito de uma citação se torna difícil. Então os processos caminham lentamente. Aí você é obrigado a usar cartas precatórias, ouvir fora da comarca, né? Então o nosso objetivo é que com a implantação, usando o recurso de TI, a gente possa chegar a oitiva através do sistema que é videoconferência, né? A gente conseguir dar mais celeridade a esse processo. Mesmo que a pessoa esteja fora, a gente consegue ouvi-lo em qualquer lugar do planeta onde ele esteja, né? Meta para ser mais ágil, para prestar informação, né, que seria uma obrigação básica, né, de todos os tribunais do país todo, não é pouco, diante dos resultados da Justiça do Estado do Amazonas? Eu não entendi. A meta, o senhor fala que é uma meta chegar ao selo diamante. Exatamente. Esse selo que o Tribunal de Justiça do Amazonas receberam em relação à prestação de informações, que deveria ser a obrigação mais básica, né, de todos os tribunais, é verdade. de dar transparência. Que não é pouco diante dos resultados de produção, né, o senhor acabou de falar dos julgamentos aí de casos de corrupção, de improbidade. Eu acho que todos os tribunais têm que se adequar com essa questão de informação, de ele ter o banco de dados dele disponível para informação ao Conselho Nacional de Justiça, e entre esses dados a produtividade do juiz, a alimentação do sistema, que muitas vezes não é feito, porque nós temos um sistema que é virtual, mas nós precisamos da automação desse sistema. Então, isso é necessário melhorar essa automação, tanto em relação à capital como ao interior. Nós temos uma defasagem de juízes muito grande. Você vê que agora foram nomeados 43 juízes, nós temos apenas 62 comarcas. Aliás, temos 61, um é termo judiciário, mas temos 62, nós nomeamos 43 juízes. Isso demonstra que nós estávamos com falta de juízes, né? Realmente hoje não, hoje com a nomeação dos juízes nós vamos ter um outro desempenho também. É só dar continuidade a isso, treinar esse juiz, preparar. Agora mesmo nós estamos com a intenção de, no dia 29, convocar todos esses recém-nomeados, vamos fazer um workshop, para que eles tomem conhecimento de toda a legislação, todas as práticas, o processo administrativo da Justiça Eleitoral. Então, eles receberão todas essas instruções, justamente porque eles fiquem aptos a poder exercer a judicatura no interior do Estado. Eu não sei se foi na sua gestão que fez um curso de direito eleitoral? Acho que foi na sua gestão. Fizemos, a escola judiciária funcionou muito bem, né? Funcionou muito bem, a escola judiciária está funcionando, e ela é que vai capitanear essas instruções aos novos juízes. E no âmbito da Justiça Eleitoral, nós conseguimos também levar os servidores, juízes, para fazerem cursos fora de Manaus, né? Então, houve muito empenho nesse sentido. Eu usei todos os recursos que nós tínhamos recurso, não devolvi nenhum recurso e empreguei na qualificação de nossos servidores e dos juízes. Deixa eu dar só uma informação, acho que eu não falei isso com o Glaucio, que é o diretor de comunicação. Um dos conteúdos de maior acesso do BNC foi exatamente esse curso de direito penal que a gente disponibilizou, e a gente só lamenta não ter podido acompanhar ele na íntegra em decorrência de problemas de internet que nós tivemos na transmissão desse curso, mas nós acompanhamos ele na íntegra. E grande parte dele foi prejudicado pela internet. E é algo que vocês podem pensar futuramente em disponibilizar esses conteúdos, até porque despertam interesse em muita gente, não apenas quem está envolvido diretamente. Nós trabalhamos muito forte na Justiça Eleitoral, no sentido de disponibilizar um link maior para as nossas... nós tínhamos apenas um mega, né? Nós conseguimos 2 megas de internet para possibilitar esse trabalho no interior do Estado. E atualmente nós estamos pensando, e vamos concluir, um convênio com o Tribunal de Justiça para que esse link nosso seja compartilhado também com o Tribunal de Justiça, de modo a dar mais celeridade. Aí o que acontece no interior é que nós não temos uma estrutura nos cartórios da Justiça Comum, uma estrutura maior para auxiliar o juiz. O juiz fica só porque ele não tem um assessor, ele não tem uma estrutura por trás dele que possa melhorar o seu desempenho. E o ser humano tem seus limites. Meu objetivo, chegando à presidência do tribunal, é tentar resolver essa questão da estrutura da justiça comum no interior do Estado. Isso utilizando a própria tecnologia. Hoje nós temos o recurso da assessoria virtual, criar um setor de assessoria virtual e até mesmo
que os juízes pleiteiam que seja nomeado assessores diretos. O problema é que nós temos recursos limitados. Uma coisa é você dirigir um tribunal que o recurso vem do Estado. Quando cai a arrecadação, também cai a parte que toca ao Poder Judiciário, né? Já no âmbito federal, o Tribunal Eleitoral, embora os recursos sejam menores, mas eles têm recursos suficientes para que a gente possa realizar isso. É um tribunal menor, com uma estrutura menor, né? Com assessoria. Assessoria, né? E nós, nessas eleições, o tribunal aqui sede deu toda a assessoria ao juiz do interior do Estado, juízes eleitorais, no julgamento do registro de candidatura, em todos os julgamentos lá, para a gente atingir as metas do Conselho Nacional de Justiça, tanto para alcançar, foi através também dessa assessoria do Tribunal Regional, dos nossos servidores aqui da capital. Eu preciso pedir que o senhor faça um comentário acerca de home office, que o senhor comentou aqui, e talvez seja um termo estranho para muita gente. Mas a tradução é o seguinte, o tribunal, o desembargador do Tribunal de Justiça está falando aqui da possibilidade de servidoras do judiciário poderem trabalhar em casa. É isso? Eu queria que o senhor explique. Acrescentar, eu tinha uma pergunta sobre isso, desembargador, só para o senhor poder falar também. Isso vai representar economia de gastos? Pode diminuir o uso de auxílios, né, de alimentação aos magistrados e aos servidores? Isso você potencializa o atendimento, né? Porque imagina um servidor que tem dificuldade de mobilidade, uma série de coisas, ele, para chegar no seu trabalho, para ele dar continuidade ao seu trabalho, tem uma grande dificuldade. Uma mãe que está amamentando, ela tem direito, sim, ao afastamento da maternidade, que são 6 meses, mas após esse tempo, né? Eu estou rindo aqui. É que isso já é prática aqui no DNC, né? Aqui a maioria já trabalha home office, né? Não significa não produção, né? Não produção, aliás, pelo contrário, é verdade. A produção mas no serviço alta, público, né? Isso é novidade. A iniciativa particular é diferente do controle, né? Exatamente. Então nós estamos buscando essas ações que é do âmbito privado, trazendo para o serviço público, porque o teletrabalho já foi implantado pelo Tribunal de Justiça. Já começaram esse trabalho, agora vai haver, parece, inscrições também, para as pessoas se inscreverem, e aí você decide quais aqueles que se enquadram dentro do requisito para fazer o teletrabalho, né? Lógico que você tem que cobrar algumas situações. O servidor que vai para o teletrabalho, embora ele não seja obrigado a ir para o seu local de trabalho, ele fica em casa, mas ele tem que dar uma produtividade maior. E geralmente é em torno de 20%, 30% que você impõe para que a produtividade dele melhor do que ele ficar sem trabalhar, porque às vezes ele imagina uma mãe que amamenta, a criança com 6 meses ainda precisa muito do auxílio. Então, deixa essa pessoa lá trabalhando na casa dela, e não ela tirando licença porque o neném está doente, porque ela está doente, né? E evita isso e ela continua trabalhando e fazendo aquele trabalho necessário para dar celeridade aos processos. Esses 20% que o senhor falou é o quê? De aumentar a cobrança de produtividade porque está em casa. Exatamente. E a diminuição de gasto diminui também? O natural, evidentemente, do custo, né, que envolve um servidor, mas em relação aos auxílios, aos polêmicos auxílios de alimentação do tribunal, que são concedidos aos servidores e aos magistrados? Não, isso aí não há uma diminuição, porque é um direito, né? Quando você dá para um servidor, tem que dar para todos, né? Mas o principal disso é melhorar a prestação jurisdicional, é você alcançar índices mais elevados, porque cada vez mais aumentam os processos, aumentam as demandas, são demandas que no passado não existiam, hoje já existem, né? Então, o servidor que trabalha usando o teletrabalho, ele tem possibilidade de aumentar a sua produtividade. O juiz, por exemplo, ele trabalha 24 horas, ele não tem horário para trabalhar, ele trabalha no local do seu trabalho, ele faz audiência, ele atende as pessoas, atende os advogados, e o maior trabalho dele é quando ele sai da vara, quando ele chega em casa, porque aí ele passa a usar o computador, nosso sistema todo é virtual. Então, isso há um trabalho efetivo do juiz. Já o servidor não, ele fez aquelas 6 horas dele, saiu de lá e não tem obrigação, né, de continuar trabalhando. Então, nós implementamos, quando está na corregedoria, a gratificação para os servidores, para eles trabalharem na assessoria virtual às comarcas do interior do Estado. E o tribunal dava uma gratificação para esse servidor. Funcionou muito bem. Só que nós estávamos ainda
no início da implantação do sistema eletrônico, que não era, eles não se sentiam seguros do sistema eletrônico. Então, há uma resistência realmente. Só que hoje não mais existe essa resistência. Havia uma resistência dos juízes, dos servidores, que brecavam a implantação do sistema com medo de que o corregedor que soubesse que ele tinha algum processo atrasado. Hoje não, hoje é uma transparência total. Inclusive para os advogados. Ele ingressa, você sabe lá quantos processos estão na mão do juiz, quantos processos estão na mão do servidor. Às vezes ele não dá andamento nesse processo porque ele não tem uma estrutura. Mas se você montar uma estrutura de assessoria virtual para ele, né, que você pode dobrar o trabalho, pode incentivar o servidor para entrar nesse programa e que ele trabalhe 3 horas ou 4 horas além do seu expediente normal, ganhando uma gratificação, então você consegue dobrar também o trabalho. Eu acho que isso é importantíssimo, está no momento do tribunal fazer, porque nós temos todo o nosso sistema virtual e há essa possibilidade, que nós tratamos isso com o presidente do TJ, desembargador Pasquarelli, de a gente conveniar com o tribunal, né, fazer um convênio com o Tribunal de Justiça, para eles compartilharem o nosso link, porque o link da Justiça Comum no interior é um link que é um convênio com o CIPAM, né, e o CIPAM nos forneceu um link de 500 kbps. 500 kbps você sabe que não transmite dado na imagem, né? Só transmite porque o nosso sistema é um sistema diferenciado. Nós adquirimos uma ferramenta americana que consegue que aqueles dados sejam transmitidos por esse sistema, que é um sistema especial, utilizado hoje na África, utilizado no deserto, e nós fomos cobaias, tanto que nós temos uma referência internacional da utilização desse sistema no Tribunal de Justiça, né? Mas imagina, nós temos 500 kbps, se a gente inserir esse compartilhamento com a Justiça Eleitoral de 2 megas, isso vai facilitar muito até além disso, aí ainda tem a Amazônia Conectada, esse projeto do Exército que o general Delcílio encampa, né? Esse projeto que era uma das metas nossas também, de participar desse projeto. O Tribunal Eleitoral participa, o Tribunal de Justiça também participa, né? Estamos esperando que o governo federal auxilie o Exército a poder implantar. Nós já temos fibra ótica em toda a calha do Rio Solimões, né? E agora esse projeto avançaria para o Rio Negro, depois para o Madeira. Só que está tendo dificuldade. Né, se acontecer uma revolução. É como eu digo que o general Delcílio, que está à frente desse projeto, eu digo que ele é um novo bandeirante do Amazonas, porque ele está trazendo, nos tirando desse isolamento, exatamente, nos tirando desse isolamento. O isolamento nosso é de comunicação. Quer dizer, isso já era para ter implantado na Amazônia, essa comunicação. Você vai ao interior do estado, até telefone é difícil, né? Não tem internet, é muita dificuldade. Quando você consegue uma internet, é muito cara, né? Cara e ruim, né? Então, acho que esse trabalho tem que ser um trabalho forte, integrar os povos da Amazônia, dar oportunidade para que nossos jovens possam sair daquela situação de isolamento total. Nós temos alguns municípios nossos que o IDH é um dos menores IDH do mundo, né? Índice de Desenvolvimento Humano, por falta da comunicação. Imagina se nós tivéssemos uma comunicação em tempo real, como tem aqui o BNC, né, que nós pudéssemos fazer EAD, ensino à distância, em todas as áreas, né? Isso seria muito importante, conseguiria realmente avançar, um avanço muito grande. Mas se você andar no interior do estado, você vai ver populações isoladas, pessoas que eu considero até, eles são cidadãos de terceira categoria, porque a eles não chegam os benefícios. Para nós que estamos na capital, que podemos usufruir, pegar um avião, eles andam numa canoa, às vezes, quando tem muito é um motor-rabeta. Nós não temos estrada, nós não temos metrô, né? Então, pelo menos se a comunicação fosse boa, essas pessoas avançariam muito, né? As pessoas... Eu queria fazer o seguinte, eu estou anotando aqui que o presidente precisa lubrificar a palavra. Tem algumas perguntas aqui dos internautas, bem a propósito do tema que ele está conversando aqui, que é a questão de você dar suporte para o trabalho dos juízes. E, evidentemente, passa pelo aumento do número de servidores, né? E a pergunta que os internautas estão fazendo aqui, há 2 perguntas nesse sentido, do Daniel Machado e do Fredson Ribeiro Lopes,
sobre concurso público. Eu não sei se ele está se referindo a concurso público para o TRE ou já imaginando o senhor na presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas. Os dois, né? Se eu Ou tiver os dois. informação. O TRE, o concurso TRE foi suspenso devido a essa nova política do governo federal. Estão suspensos os concursos públicos. Para o TJ, né, houve recentemente um concurso público para o interior do estado. E essas pessoas fizeram especificamente para dar suporte às comarcas do interior. Naturalmente que, para nós fazermos concurso público, nós temos que ter recursos, porque do momento que o cidadão faz um concurso público, que ele é aprovado, nós temos a obrigação de nomeá-lo. Então, nós vamos, o Tribunal de Justiça do Amazonas precisa aumentar a sua arrecadação. E isso depende muito do desempenho da economia do Estado, né? Houve momentos que a economia regrediu, né? Então esse recurso para o Tribunal de Justiça também diminuíram. Então a gente tem que trabalhar com orçamento muito pequeno em razão do porte do Estado, né? Não é que seja pouco dinheiro, que seja um orçamento com pouco recurso. Tem muito recurso, mas esses recursos, quando são divididos para todas as ações implementadas, para os 62 municípios, ele se torna pequeno. Porque a nossa obrigação ela é de dar o mesmo tratamento para todos os juízes. Mas você vê que no interior do Estado, bem poucos juízes têm assessoria, tem trabalha só, né? Trabalha com servidores que vêm da prefeitura, né? Consegue um convênio com a prefeitura, disponibiliza servidores. Então, trabalha com uma certa dificuldade. E, então, em função disso, a gente tem que usar de muita criatividade para superar esse obstáculo. Eu acho que o Tribunal de Justiça do Amazonas, o Tribunal Eleitoral, tem agido dessa forma, com muita criatividade, para superar esses obstáculos. Presidente, o presidente Pascarelli levantou um projeto e acabou não conseguindo levar à frente. Não sei exatamente se não conseguiu ou quais foram os fatores porque não foi levado à frente, mas era de uma reorganização das comarcas do interior. Usou um termo diferente, que para muitas pessoas é o fechamento de comarcas, porque significa a retirada oficial, né? A não necessidade oficial de um juiz nessas comarcas. O que o senhor pensa a respeito desse projeto? O senhor vai levá-lo à frente? O senhor acha que não é a solução para o interior, se o senhor for, de fato, o presidente do tribunal? Isso teria outras implicações legais, né? Porque no momento que você extingue uma comarca, se o juiz estiver naquela comarca, ele tem o direito de ir para a disponibilidade, porque extinguiu a comarca dele. Nós tivemos exemplos aqui, exemplo no Estado, quando a comarca de Parintins foi extinta, os juízes foram para a disponibilidade e acabaram aposentando na disponibilidade, porque o juiz é inamovível, você não pode simplesmente extinguir a comarca, sabe? A comarca foi extinta, a não ser que ele queira ir para outra comarca, mas ele pode dizer, olha, eu vou para casa, eu vou continuar recebendo meu dinheiro, se for extinta a minha comarca, eu tenho o direito de ficar em disponibilidade com o meu vencimento integral. Né? Então, isso é um gargalo, né? De repente, um juiz tem informação, olha, vai ser extinta, eu vou querer ir para a disponibilidade, vou para casa, né, vou usufruir da... Não é tão simples assim, extingue e vai para outra comarca. É verdade, mas o projeto parece-me que não era esse, era um projeto de localizar a sede da comarca, a sede do juiz em outro município, no município que seria o município mãe. Né, mas mesmo assim, causaria essa questão atingiria a questão da inamovibilidade do juiz. Por isso que esse projeto ficou um pouco difícil de ser implementado. Né? O que o senhor pensa a respeito? É preciso retirar juízes de algumas comarcas para economizar dinheiro no tribunal? Eu acho que extinguir comarcas, ela implica em você ter que colocar essas pessoas em disponibilidade, servidores, juízes, tudo, né? Porque, e continuar com o encargo financeiro. Eu penso que hoje a gente já tem uma visão de que o que importa é que a gente dê suporte para que esse juiz trabalhe. Eu acho que não há, na minha visão, não há necessidade de extinguir comarca. Você retira a autonomia política daquele município. Imagina um município sem ter um juiz titular, né? Sem ser sede numa zona eleitoral, né? Como ocorreu agora com a extinção de 10 zonas eleitorais. Isso repercute muito ruim para a autonomia política do município. Nós estamos superando isso com criatividade, vamos dar suporte a essas comarcas que foram extintas, porque foi decisão das zonas eleitorais. Das zonas eleitorais. O senhor não foi a favor dessa mudança? Não, da extinção não. Das zonas eleitorais? Das zonas eleitorais não, tentamos mantê-las devido ao nosso diferencial da Amazônia. Eram 33 que seriam extintas, nós conseguimos salvar
23, 32, né? 10, 32, acho que foi 10 extintas, né? Foram 10 extintas, das 32 que, pelos critérios do TSE, seriam extintas. E demonstramos a impossibilidade de extinguir essas zonas eleitorais. A dificuldade que nós teríamos. Acho que o juiz de Manacapuru está agregando outros 3 municípios, né, ou 2 municípios, assim, só para dar um exemplo, que é um município que não é, que realiza exemplo, relações sempre com um histórico de problemas. Itapiranga, né? Que era uma, e outros municípios foram agregados a Manacapuru, né? Outros foram agregados a Manaus, como é o caso do Rio Preto da Eva, né? Então, esses municípios, a gente consegue superar essa dificuldade. Estão aqui perto. Né? Estão perto, próprios da região metropolitana, né? Então... O senhor acha que sim, assim, eu só queria saber a sua opinião, se há, e também há uma medida no TRE para tentar não fazer com que isso gere um problema para o município, porque só com o juiz por município havia uma demora muito grande para julgamento de processo de cassação, por exemplo, né, que gera um transtorno para a cidade. Mesmo assim, porque falta de servidores suficientes, o TRE deu suporte a todos os juízes do interior, a todos os juízes no julgamento disso, nós demos suporte. E como o nosso sistema é virtual, nós criamos uma equipe dentro do TRE que deu suporte a essas decisões. Então, hoje o TRE é muito qualificado, os servidores são muito qualificados, então a gente consegue superar essa questão de falta de servidores. Na realidade, o TRE tem falta de servidores, assim como o Tribunal de Justiça. Então, por isso, a gente tem que criar, né? Tem que criar caminhos para a gente poder fazer isso. E no Tribunal de Justiça ainda é pior, por falta de recursos, realmente. O repasse do governo não é suficiente para você administrar todo o judiciário do Amazonas. Então, a grande capilaridade da justiça comum torna muito difícil você administrar se não tiver recursos suficientes. O ideal seria que a gente dotasse todas as comarcas com servidores, com juízes, com um quadro próprio. Mas hoje, se você for ao interior, você vai ver que tem pessoas que são requisitadas da prefeitura, estão lá trabalhando, porque, na verdade, numa comarca do interior do estado, a justiça é mais municipal do que estadual, porque ela atende a população do município. Então, daí haver essa sensibilidade de alguns prefeitos que cedem servidores para poder auxiliar a justiça comum, como também a justiça eleitoral. Nosso quadro interior é formado praticamente de servidores nossos, mas com servidores convocados do município, da Câmara Municipal, né? Há uma relação muito próxima do judiciário com os demais órgãos de governo municipais, né? Então, a justiça é praticamente, eu considero até a justiça municipal. Isso é ruim para o judiciário? Essa relação que o senhor acabou de citar, de empréstimo, mas eu também queria lhe perguntar, e aí nessa perspectiva que o senhor será o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, essa relação é muito próxima do executivo, né, dos gestores mesmo, do legislativo, isso é ruim para o judiciário? Como se afastar disso, por exemplo, de uma cidade como Manaus, né, tão pequena? A proximidade disso, se ela for somente institucional, não tem nenhum problema. O que ocorre é que alguns municípios, o prefeito se acha que foi desprestigiado pelo juiz, porque julgou contra ele retirar esses servidores. Já ocorreu isso em outras oportunidades, né? De retirar toda aquela mão de obra que auxiliava a justiça. Por isso que nós temos que caminhar em termos de avançar, né? De termos um quadro próprio. Né? Enquanto nós não tivermos, vamos utilizar a TI, a tecnologia da informação, justamente para superar esses obstáculos. Temos muitas possibilidades. E eu lembro que quando eu fui corregedor, como eu disse, nós tínhamos a falta de 43 juízes no interior do estado. O que nós fizemos? Trouxemos o remanescente que tinha no interior, trouxemos para Manaus. E eles passaram a trabalhar remotamente nos processos do interior. Ele acumulava 2, 3 comarcas, 2, 3 municípios, simultaneamente. Presidente, a gente está transmitindo aqui e uma das características da internet é abrir a possibilidade do internauta participar. E a gente vem de 2 eleições aqui fazendo isso, entrevistando. A eleição de 2016 foi uma eleição em que a gente notava aí o surgimento dos perfis falsos aqui. Né? Na eleição passada também perfis falsos, não estou nem falando ainda do fake news, né? Mas esse subterfúgio usado pelas redes sociais, pela internet, para produzir conteúdos
e o Tribunal Superior Eleitoral adotou isso como uma bandeira para combater esse ano. Que tipo de trabalho o TRE já fez ou vai fazer para combater também essas notícias falsas aqui? Em 2016, quando começaram a usar redes sociais com esses perfis falsos e tudo isso, que atingiam um determinado candidato, ele ingressava no TRE com o objetivo de sustar aquilo, de ser bloqueado aquele link que estava ofendendo ou trazendo notícia falsa. E a grande dificuldade do TRE era a citação do Facebook, para ele retirar aquela página do ar. E havia muita dificuldade, que a citação tinha que ser feita no Rio de Janeiro, e aí quando chegava lá não conseguiam citar, não tinha um endereço correto, e já nas eleições de 2017, o Facebook se alinhou a nós, forneceu um link em que nós passamos a citar o Facebook por esse link, sem necessidade de você fazer uma carta precatória, até porque o processo eleitoral é muito rápido, os prazos são menores. Imagina se aquilo ficar no ar 3 meses, terminou a eleição. Então nós conseguimos isso, já melhorar isso em termos de fake news e de notícias falsas que passaram a utilizar na internet. Este ano, né, agora para 2018, há uma preocupação muito grande do TSE. Já o TSE tem se reunido com os órgãos de segurança, com também a experiência americana nas eleições, que Bill Clinton, como é que o atual presidente Trump ganhou as eleições, né? Houve a utilização disso, e lá o FBI atuou fortemente nisso. Essa experiência dele está sendo trazida para o TSE. E o TSE vai editar normas que elas serão, inclusive com multas, com punições para as pessoas que utilizaram. Uma das maiores alvos de multa no TRE na eleição de 2017 tem a ver com fake news, né? Exatamente. Então, mais do que os candidatos. Eles vão reforçar isso, as punições. E é necessário fazer isso, realmente coibir que essas punições sejam punições que estabeleçam assim a dificuldade para que essas pessoas possam atuar. Eu acho que a verdade ela tem que ser dita para o eleitor. Não pode as pessoas utilizarem perfis falsos, colocar aquilo como verdadeiro, e muita gente acha que é verdadeiro porque desconhece realmente o que ocorre naquele momento, né? E você tem visto aí, são inúmeras notícias falsas que correm na internet, né? Todo dia você recebe uma notícia sobre notícia falsa desse tipo, ou desprestigiando alguém. E quem tem responsabilidade, o que deve fazer? É bloquear aquela pessoa que anda divulgando, não passar adiante. Eu acho que isso é uma questão até de ética. Conduta individual. Individual. Presidente, por que ficaram na gaveta, por que não foram julgados denúncias polêmicas e graves contra o governador cassado, José Mello, e aí na sua gestão, né? Por exemplo, a denúncia do Ministério Público de uso da Polícia Militar, são denúncias que envolviam questões muito importantes a serem analisadas. Por que esses processos não foram julgados? A maioria, eu acho, desses processos foram julgados, sim. Foram julgados, alguns foram julgados prejudicados devido o julgamento anterior da cassação, né, que foram prejudicados, a maioria foi julgada. Quer dizer, processos que restaram foram muito poucos para 2018. Esse não foi julgado por quê? Eu não sei qual é o que você está se referindo. Porque esses processos, são distribuídos para um relator. Né? São distribuídos para o relator. O relator, ele às vezes ele tem que fazer diligência, colher dados, porque às vezes ele não chega com todas as informações. Então, depois de colhida essas informações, é que ele leva a julgamento. E, às vezes, leva a julgamento, aí tem recurso, tem outras medidas tomadas pelas próprias pessoas que respondem, e é natural, porque nós temos uma legislação que permite o contraditório, a ampla defesa, então nós temos que dar o contraditório e a ampla defesa. Não é simplesmente você chegar com uma denúncia dessa e julgar imediatamente, quando a pessoa precisa colher dados, tem prazo, né? Os prazos, por exemplo, eu não digo na justiça eleitoral, na justiça comum. Quando é do Estado, é 30 dias, é 15 para os particulares, mas é 30 para o Estado. Você tem mais de um órgão do Estado, também é o mesmo prazo para aquelas pessoas, no mandato de segurança. E na justiça eleitoral tem essa dificuldade, porque também, embora os prazos sejam menores, mas há necessidade de diligência. O próprio Ministério Público, às vezes, pede o processo para fazer diligência, né? Então, às vezes, essas diligências elas demoram, você tem que colher dados, muitas vezes, da Receita Federal, você tem que fazer uma perícia,
Não pode simplesmente você levar a julgamento o processo que não esteja com todos esses elementos, porque você acaba cometendo uma injustiça, né? Então, na dúvida, eu vim de uma escola jurídica que, na dúvida, absolve-se. Então, é por isso que a prova ela tem que ser uma prova legítima, uma prova contundente, né, justamente para que o juiz não julgue na dúvida. Na dúvida, ele diz, vou julgar pró-sociedade. E aí os direitos humanos, o direito da pessoa, né? Então, não é sempre que você julga a favor, a favor do Estado, a favor da sociedade. Você tem que sempre julgar com base em provas legítimas, quando aquilo realmente se traduz numa prova legítima. Julgar por um processo por mera suposição, porque aquilo parece ser aquilo, isso não é um julgamento justo. Então, o juiz tem que se preocupar em fazer um julgamento justo, com provas que possam estabelecer um julgamento condenatório. Presidente, quando ele tem dúvida, é melhor ele absolver. Presidente, alguma coisa mais, Rosa? Não, essas palavras do presidente, acho que para encerrar, o Newton já está dando tempo aqui do encerramento, eu tenho outra programação, né? Mas essas palavras têm tudo a ver com a discussão em torno do Judiciário Nacional em relação ao julgamento do ex-presidente Lula, agora dia 24, né? Uma tese de que não há elementos suficientes, que ele foi condenado sem provas, né? Não nem provas robustas. O senhor acompanha isso? Isso vai ter uma repercussão na Justiça Eleitoral também, nesse julgamento? Eu acompanho como um cidadão comum, né? Eu não posso emitir opinião, porque é um processo que está em julgamento, nós somos impedidos de emitir opinião sobre isso. Naturalmente que eu tenho a minha opinião própria. Acho que todo réu, ele tem que ter garantido a ele o direito de defesa. Não é simplesmente a condenação da população, a condenação do cidadão comum, que às vezes ele não conhece a plenitude daquelas provas, ele começa a dar opinião, é tipo ser técnico de futebol. Todo mundo é técnico de futebol, todo mundo entende de futebol, né? E hoje todo mundo quer entender de lei, entender do julgamento, entender de... Então, às vezes aquela opinião não é a correta. Então, vamos ver em que ela se baseia. Para isso é que existem os advogados, tem o Ministério Público Federal, né? E tem a decisão do juiz, e vai ter também um recurso para os tribunais superiores, né? Então, a gente tem que caminhar em tudo isso. Vamos esperar o julgamento, vamos esperar que isso ocorra. É lógico que o réu, ele se defende, ele tem o direito de defesa, né? Quero registrar que está aqui acompanhando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, diretor do TRE, Messias Andrade, Glaucio, diretor de comunicação do TRE, estiveram aqui. Gostaria de, nesse encerramento da entrevista, lhe deixar à vontade, para que o senhor possa usar dessa conversa aqui com o internauta e poder falar aquilo que o senhor acha que é necessário e que a gente não abordou aqui nessa entrevista. Eu esperava ser provocado, né, para eu poder responder, mas, de qualquer maneira, eu estou à disposição, inclusive para outras oportunidades aqui do BNC, que quiser me ouvir. Penso que eu não estou fazendo mais nada do que a minha obrigação como presidente do TRE, e nessa perspectiva também de chegar à direção do Tribunal de Justiça, eu acho que, para mim, eu considero um dever eu disputar a próxima gestão do tribunal, que eu tenho praticamente 39 anos de magistratura. Eu acho que eu tenho que me doar um pouco para a minha instituição. Então, chegou o momento de eu fazer isso, eu acho que eu estou preparado para isso, e eu estou à disposição da população. Quando eu chego com um servidor, com um assessor, com alguém que trabalha comigo, que traz a ideia, essa ideia eu compro aquela ideia, eu implanto aquela ideia. Então, eu estou cheio de ideias para se chegar à presidência do Tribunal de Justiça, de melhorar também a prestação jurisdicional. Ela é necessária, o povo cobra isso e ele merece realmente ter uma boa justiça. Eu acho que a gente tem que dar satisfação também para a sociedade. Eu acho que a sociedade hoje é mais exigente, né? Então nós temos que estar preparados para isso. Não podemos administrar mais um tribunal desse amadoristicamente. Eu acho que a gente tem que servir dos técnicos, dos profissionais de cada área, para tentar dar o melhor. Então, a minha mensagem é essa para a população. Estou à disposição do BNC, para outras oportunidades também prestar esclarecimentos. Acho que quando estiver mais próximo da eleição, a gente pode tentar também fazer uma nova entrevista, já sobre o tribunal, tema eleição mesmo. O tribunal retorna, né? Dia 23, né? O tribunal retorna as suas sessões dia 23. Já tem a pauta? Já tem pauta? A pauta é o pleno, que retorna dia 22, segunda-feira já tem julgamento nas câmaras isoladas, tem na primeira,
na primeira e na terceira. Eu acho que eu não tenho julgamento na segunda. Na terça nós temos o pleno, que é a reunião de todos os desembargadores. Com certeza, após a reunião, vamos tratar da questão eleições, sucessão no Tribunal de Justiça, até porque nós temos que ter tempo para a transição, né? A gente tem que procurar colher todos os dados da administração que está correndo, justamente para a gente poder planejar se for eleito. Não é chapa, é tudo candidaturas individuais, né? É. Mas existem alguns favoritos também para vice e para corregedor. Não tem candidatura de chapa, são candidaturas individuais, né? Existe favorito os três vice, mais antigos corregedor? podem se candidatar. Né? Os três mais antigos que o senhor fala são... olha, hoje tem três mais antigos que já ocuparam, por exemplo, eu já ocupei o cargo de corregedor. Então, não pode já não participo mais da eleição para corregedor, certo? Aí tem outros que já foram também corregedor, não pode participar, que é o caso da desembargadora Socorro, né? O desembargador Chalub já foi vice-presidente, ele não pode mais ser candidato a vice-presidente. Então ele abre sempre a vaga para o mais antigo depois dele, para também disputar. Eu só posso disputar a presidência ou a vice-presidência, que eu já fui corregedor. É lógico, entre as duas eu vou disputar a presidência, né? E aí fica a vaga para outro colega disputar a vice-presidência. O senhor já tem candidato para essas duas outras vagas? Olha, a gente trabalha com possibilidade, né? É lógico que ainda não ouvi os colegas que têm interesse em chegar aos demais cargos. Ninguém lhe pediu voto ainda. Ninguém me pediu voto, né? nem tem essa disposição. Acho que o único que já se apresenta, e desde há algum tempo, como candidato, sou eu. Né? Eu sou candidato. Então, eu vou esperar que outros se manifestem também se serão candidatos. Gostaria que os colegas também, veja bem, se chegarem ao consenso com a minha candidatura, isso será uma honra para mim. Né? Qual seria a direção ideal para o TJ? Qual seria o quê? A composição ideal, o senhor presidente, vice, quem seria, o corregedor? É uma pergunta. Então, ele tirar a mesma resposta, né? É uma pergunta difícil, né? Até porque eu não sei qual o objetivo dos demais colegas. Né? Todo mundo tem o seu ideal, né? E está aberto para qualquer um ser candidato. Eu não excluo ninguém, eu tenho o maior respeito pelos meus colegas. Nós temos um tribunal que tem uma composição muito boa, né? Então, eu respeito todas as ideias. Hoje a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo essa visão, né? Todos têm o lado bom, a sua forma de fazer, forma de decidir, a sua visão a respeito da justiça. Então tem que respeitar todos os segmentos. Bem, a gente não esperava o senhor, com essa experiência, fosse entregar o jogo assim tão fácil, né? Presidente, muito obrigado por ter vindo ao BNC, muito obrigado mesmo pela visita. E nós queremos agradecer você que participou, você que comentou, você que curtiu, a você que curtiu a nossa página, nosso muito obrigado. Sempre lembrando que aqui no BNC... Você precisa saber. Muito boa, Eugênio. Muito bom, muito obrigado.